Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos nossos canais do YouTube participando aqui com a gente e um bom dia também para quem está no Papo Legal acompanhando o programa lá na sala Mercado Investimentos Real Oficial. Daqui a pouco tem enquete por lá também, a gente vai comentar isso, mas já quero dar um bom dia para vocês que estão tanto no YouTube como também já estão ali ligados na nossa sala do Papo Legal. Aliás, hoje, sexta-feira, a gente vai viajar para o interior do Ceará também para dar um bom dia muito especial para a TV Pai d'Égua, lá de Jaguaruana. Ela faz parte, ó lá na pontinha do mapa, ela faz parte das nossas parcerias de retransmissão do ICL, ela faz parte dessa rede. E se você também quiser fazer parte das nossas redes de parceria e retransmitir aqui os nossos programas do ICL e ter a nossa divulgação aqui ao vivo, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Agora sim, já está aqui embaixo, está no mapinha também atrás de mim, manda seu e-mail para a gente e faça parte também você dessa nossa rede. Dito isso, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa, sexta-feira hoje, então vocês já imaginam o que vem por aí. Vamos passar pelos nossos destaques do site para ver o que vem nessa sexta-feira aqui no Brasilzão e mundo afora. Ibovespa fecha em queda e acumula pior mês desde 2023 em meio a incertezas globais. Mês de maio já está no final, já diria aqui de abelha. Mês de maio está chegando no final, hoje é o último dia útil e mês de maio acumulando perda de mais de 6%. Será que a gente consegue reverter um pouco nessa sexta-feira? Vamos ver, porque a sequência não está boa para a Bolsa, a gente está enfrentando muita volatilidade e muitas quedas também depois de toda aquela esticada. Então fica ligado aqui com a gente, porque daqui a pouco a gente vai comentar esse assunto com vocês. Mas agora, o próximo assunto é uma dívida que eu tô com vocês há bastante tempo, que é justamente a questão fiscal sendo colocada na Bloomberg Linha às avessas. Dessa vez, será que eu consigo? Depois de uma semana arrastando, enrolando a dívida ali, pagando juros, será que agora a gente desenrola? Vamos ver então se a gente fala desse assunto hoje. Coloquei ele bem cedinho na pauta, justamente para não ficar em débito com vocês. Na sequência, tem um assunto que poderia ser cesta de arromba, mas não é. A cesta de arromba ainda não chegou, mas Itaú admitiu cobrança indevida em cartões de crédito e abre ressarcimento. Veja o que fazer. Mas tem uma série de poréns nesse ressarcimento. E aí eu chamo a nossa enquete lá no Papo Legal. Você que está aí em casa, já teve serviço ou seguro cobrado na fatura de cartão de crédito sem autorização? Essa é a nossa enquete do Papo Legal na sala do Mercado Investimentos, porque pode ser que você tenha sido vítima de algo assim. Então vamos lá, sim, e tive problema para resolver? Nunca tive azar ou nem acompanho, não sei dizer, o famoso nem li nem lerei, a nossa dupla sertaneja. Passou por isso? Conta pra gente na sala e responde a nossa enquete também, que a gente quer saber de vocês. E a gente tem também a famosa cesta de arromba. Semana passada a gente teve entrevista, então não tivemos cesta de arromba e vocês devem estar com saudade como eu. Aqui, R$2 ou uma cesta de arromba misteriosa. Esses são os destaques do nosso dia hoje. Então já vou passar para a nossa agenda para não perder tempo aqui no nosso programa e chegar até o final, passar pela cesta de arromba sem correria com vocês. Vamos lá, às 3h45 na França, teve o PIB do primeiro trimestre, medição final, assim como na Itália, às 6 horas da manhã. Às 8 horas aqui no Brasil, saiu o indicador de incerteza econômica de maio da FGV e às 8h30, resultado primário do setor público consolidado de abril. Aqui dado também que deve ficar no radar, afinal, como falei ontem e repito hoje, mercado é fiscalista. Teve PIB do primeiro trimestre às 9h, na segunda-feira a gente comenta com maiores detalhes
os detalhes mesmo, as entranhas do nosso PIB brasileiro, mas não para por aí, porque tem mais um pouquinho de agenda nessa sexta. Também às 9 saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, de maio na Alemanha, e no Canadá também foi conhecido o PIB do primeiro TRI. 10h45 saiu o PMI de maio da ISM de Chicago. Como eu sempre falo aqui, tem a S&P Global e tem a ISM Chicago. Ambas medem o índice de atividade dos gerentes de compras, mas com metodologias diferentes. Então é uma forma da gente comparar o ritmo da atividade dos Estados Unidos, a China também faz dessa forma, comparar esse ritmo de atividade por metodologias diferentes, até para ver quais as diferenças entre as métricas ou se não tem diferença. E aí depois, às 14 horas, já encaminhando para a tarde, poços e plataformas em operação dos Estados Unidos vai ser divulgado. Então vamos lá. Passada a agenda, o que tem de importante aqui nessa agenda? PIB dos países, com certeza isso deve ficar no radar, deve ganhar uma centralidade maior, mas o que vem movimentando mesmo, a despeito de qualquer indicador econômico que a gente comente aqui, o que movimentou o mês de maio e o meio do mês de abril, principalmente, foram as questões internacionais. Não tem como tirar a geopolítica da conta nesse mês de maio que está acabando, está se encaminhando para o final. Último dia útil de um mês muito difícil para o Ibovespa, um mês de 6,5% de queda, sem contar hoje que a gente não sabe ainda qual vai ser o fechamento. Então um mês muito complicado, depois de uma estirada de ganhos, e inclusive o mês de abril flertando com os 200 mil pontos, o Ibovespa retrocedeu para 175.063 pontos ontem, depois de uma queda de 0,39. E essa semana foi muito curiosa, ficou parecendo a música do Charlie Brown Jr. Eu estava lendo os resumos de mercado dessa semana e eu só conseguia lembrar dessa música, porque a nossa bolsa é daquelas que anima na primeira, cai um pouco na segunda e desanima e recua na terceira, porque foi justamente essa sequência que a gente viu. Uma bolsa que parecia animada na primeira visão, mas depois ela foi perdendo fôlego, recuando, mostrando sinais de queda e depois aprofundou queda nos dias restantes da semana. Mais uma semana difícil para o Ibovespa. Parecia que ia bem, mas não foi. E aí ela é guerreira, ela tem sensibilidade, enfim, sensibilidade a movimentos internacionais é o que eu diria da nossa bolsa. Porque o que ditou o ritmo ontem, mais uma vez, foi a cautela com o cenário internacional e como isso bate nos mercados emergentes. Porque se a gente olhar aqui, mesmo com todos os temores em relação à mudança na política monetária dos Estados Unidos, se vai ter ou não vai ter, porque lá teve mudança na direção do Fed. O Kevin Warsh agora é o novo presidente do Banco Central e existe toda uma incerteza de como ele vai conduzir a política de juros por lá. Essa é uma questão de dúvida que pairou ontem de novo. Mas tem outra incerteza que continua pairando as bolsas de certa forma e a geopolítica de forma ampla também, que é justamente o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, colocando Israel também nessa equação. E a grande dúvida é, vai ter resolução desse conflito? Porque o Donald Trump, quando falou sobre isso, disse que ia durar algumas semanas. Ele meio que desmereceu o conflito, achou que ia resolver muito rápido. Só que essa novela já está se arrastando, parece que virou uma série ali. Sabe aquela série que não sabe como terminar? E aí começa a ter temporada após temporada, vira um bololô e ninguém tem coragem de botar um ponto final? O roteirista já está tão ali perdido que ele não sabe quando terminar a série. Parece que esse conflito está nessa situação. Você tem um lado falando, ou um dia você fala que as resoluções estão acontecendo, no outro você desmente, um dos lados fala que aquilo não é verdade e você tem esse conflito que já se arrasta por 3 meses. O que eram 3 semanas já não são mais semanas. O que eram lá 2, 3 semanas que ele falou, a gente já tem um cenário completamente diferente, já se encaminhando para o 3º mês de conflito. E conflito esse que está mexendo muito com o preço do petróleo e com as incertezas globais.
Por isso que o mercado emergente sofre tanto. Por mais que a gente tenha a Petrobras ali de um lado, atuando como petrolífera e surfando, de certa forma, a alta do petróleo, a gente tem um sentimento de cautela muito forte que vem de fora em relação ao mercado emergente. Porque na dúvida, gente, o recurso vai pensar assim, será que esse mercado já deu o que tinha que dar? Será que eu já ganhei o que eu tinha que ganhar aqui? Será que não é melhor realizar esse ganho e dar uma pulada fora ali, vazar e botar meu dinheiro em treasuries que agora estão pagando mais devido às incertezas de juros nos Estados Unidos? Vou realizar então esse ganho porque acho que cheguei no topo aqui, na mesma forma que entrou o recurso sai e vai buscar esse ganho sem nenhuma pretensão de ficar aqui. Vai ficar aqui se achar que tem potencial de valorização. Se não achar, bye bye Brasil e vai ali para os Estados Unidos ganhar com as treasuries, com os títulos de dívida, que é o movimento exatamente que a gente está vendo agora. Então, dado ali aquele alcance, aquele flerte dos 200 mil pontos, chegou num determinado patamar que os investidores estrangeiros olharam com um certo receio de deixar o dinheiro aqui e foram para os Estados Unidos ganhar com as treasuries conforme as taxas de juros futuras lá também foram subindo, porque ninguém é bobo, ninguém vai sair de um lugar que está pagando mais para ir para um lugar que está pagando, que acha que não vai ter um ganho. Então, ele sai daqui para buscar proteção e um ganho maior ou melhor do que estava anteriormente. Esse movimento tem penalizado muito os mercados emergentes e o Brasilzão aqui. Então, ontem, a Bolsa até teve o contrapeso da Petrobras, que acabou indo na onda da alta do petróleo. Mas, quando a gente olha a figura geral, as ações sofreram como sofreram nos outros dias com todo esse temor. Então, mais uma vez, quem dita o ritmo é o cenário geopolítico. E por que Nova York não sofreu da mesma forma que a gente? Pelo mesmo motivo que eu contei nos outros dias. Nova York vem surfando outra onda. Nova York está surfando a onda da tecnologia. Por isso, até uma diferença entre os índices de Nova York. Quanto mais expostos esses índices à tecnologia, melhor eles têm performado. Se eles não têm tanta exposição, eles sofrem, assim como a nossa bolsa. Então, dito isso, parece que eu repeti o fechamento de quinta-feira. Mas a gente está aqui, na verdade de quarta, né? Mas a gente está aqui contando um novo capítulo dessa novela que parece se arrastar sem fim. Qual vai ser a nossa novela agora? Porque a gente já teve o Tarifa Fatal. Então deixa aí no Papo Legal qual o nome da nossa próxima novela aqui do Mercado Investimentos para falar de todos esses episódios que estão se arrastando, fazendo uma grande barriga nessa novela. Barriga era aquela parte da novela que falavam que a pessoa estava enrolando, que nunca chegava no final. Parece que a gente está vivendo justamente isso. Mas vamos então para o nosso próximo assunto, explicar do fechamento. Eu preciso ter um compromisso com vocês aqui e fazer uma errata, tá? Eu acho que é importante a gente assumir que errou também. E ontem, errei e fui moleca. Por quê? A gente criou um painel para vocês, com dados relativos ao que mudava na PEC do fim do 6x1, mas tinha um dado ali que estava meio dúbio na matéria. Na verdade, essa matéria veio da Agência Brasil, o texto era de lá, então era uma fonte, sim, confiável em relação a valores, mas o texto ali ficou meio que confuso. E o que você tinha ali? Que a PEC, embora eu acho que não tenha que ter nem esse limite, mas vamos lá. A PEC colocava aqui, quem não entra na nova regra. O que estava errado era esse último parágrafo. Trabalhadores que já cumprem jornada de 40 horas semanais, porque já cumprem, e profissionais com nível superior e salário acima de R$ 21.188,88. Aqui estava R$ 8.745,55, se não me engano. E qual foi o erro aqui da matéria original? Esse é o teto do INSS, só que colocaram salários acima de 8 mil. Na verdade, não era isso, era 2,5 vezes os 8 mil. Então você tinha que pegar os 8 mil e multiplicar 2,5 vezes. Só que na matéria não acabava ali, né? Tinha salários acima disso e depois tinha uma explicação embaixo falando 2,5 vezes. Só que aí eu fui ver, 2,5 vezes 8 mil não dá, né? 2,5 vezes o teto não dá 8 mil. Então foi um erro ali, até avisei quem eu pude que tinha isso e agora corrigimos aqui no nosso painel do Mercado Investimentos, porque nosso compromisso é com você
e a informação tem que ser dada corretamente. Então, errei, fui moleque, estou aqui assumindo, não coloquei minha camisa branca, mas estou aqui assumindo o nosso erro e colocando o valor certinho para vocês, embora ainda ache, ontem eu achei esse valor baixo, embora eu ainda ache que esse valor nem deveria existir. Eu acho que, independente de quanto a pessoa ganha, se ela tem ensino superior ou não, ninguém tem que ser submetido a 6 por 1. É uma jornada exaustiva. Por mais que você vai falar, mas as pessoas que fazem 6 por 1 normalmente são menos escolarizadas, têm salários menores. Não importa. Isso pode abrir precedente para você contratar pessoas com salário maior e colocá-la numa jornada exaustiva. Então, na verdade, acho que ninguém tem que cumprir jornada exaustiva, seja qual for o nível de escolaridade ou o salário. Mas vamos lá, que a gente tem muito assunto para fazer, feito isso, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto, porque esse eu estou devendo para vocês há bastante tempo. Então, também com compromisso com a nossa audiência, vamos falar sobre uma matéria da Bloomberg Linha que eu li nessa semana. E ela tem uma lógica quase avessa aqui. É uma lógica que está ao contrário, na minha opinião, que não sou fiscalista como o mercado financeiro é. Ela dá um peso muito grande para os gastos do governo e coloca como se os gastos do governo é que tivessem travando qualquer corte de juros do Banco Central. Então o governo gasta muito, ele coloca o fiscal em risco e com isso os bancos centrais ou o nosso Banco Central precisa pagar mais juros por conta do risco fiscal. É o velho fantasma primo do fantasma do comunismo, eles rondam de vez em quando e aí é uma cartada, é um coringa para você jogar na mesa quando você quer bater em algum aspecto. E aí eles usam, inclusive, o cenário eleitoral para falar sobre isso. Então, vamos colocar aqui a matéria da Bloomberg Linha e o painel que a gente criou para vocês para explicar esse imbróglio que não é fácil. Porque a matéria é muito sedutora. A matéria coloca de uma forma como se você lesse e falasse, entendi, faz sentido. Só que tem uma série ali de detalhezinhos que eu vou ter que explicar, porque quem mora nos detalhes, o diabo mora lá, então vamos lá explicar esses detalhes para vocês. Mas enquanto o painel vai para o telão aqui, eu vou me hidratar com a minha canequinha do Mercado Investimentos, que voltou a Selic, não é cobra coral. E eu acho tão bonitinho, porque o não aqui, o tio é uma cobrinha, gente. É muito fofo, eu amo essa caneca e ela voltou. Então vou me hidratar, botamos o painel na tela e eu já explico para vocês na sequência. A tese, o argumento da matéria que foi para a Bloomberg Linha é: governo está atrapalhando o Banco Central. Então o que a matéria fala? A matéria diz que o governo Lula está gastando demais para ganhar a eleição. Já coloca ali como se fosse uma coisa, medida eleitoreira. Tudo que vier esse ano vai ser taxado assim, vocês podem ter certeza. E com isso impede o Banco Central de baixar os juros e controlar a inflação. A imagem usada aqui, inclusive, acho que essa imagem, quem criou essa metáfora foi Gustavo Loyola, aquele mesmo que criticou o salário mínimo. A imagem usada é governo no acelerador e BC tentando pisar no freio, os dois ao mesmo tempo no mesmo carro, todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. Então o que a gente tem aqui? O governo, na avaliação da matéria e desse artigo, colocando o pé no acelerador para tentar ganhar a eleição e o Banco Central tentando puxar o freio e não conseguindo parar o carro. É isso que a matéria coloca de tese. E o que estímulos estão sendo criticados nesse artigo? Será que são todos os estímulos? Será que tem algum gasto aqui que vai para rico? Vamos ver? Vamos ver o que está sendo criticado como eleitoreiro. O fim da taxa das brusinhas, que eu acho que não devia nem ter para começo de conversa. Corte do imposto de combustível, sendo que alguém fez isso no passado e não foi nem do imposto federal, né? Botou na conta dos governadores e nem pensou que os governos estaduais precisam muito do ICMS, principalmente dos combustíveis. ICMS, de forma geral, é uma forma de arrecadação dos estados e se você tirar isso, ele não tem como emitir dívida, ele não tem como pegar de outro lugar. Então,
Aqui, né, quando isso foi colocado lá no passado, o corte de ICMS, ninguém falou nada. Agora que o governo federal abriu mão com contrapartida, aí é problema. Corte de impostos de combustível, subsídio de água e luz, desenrola, e crédito para caminhoneiros e taxistas, crédito subsidiado aqui, e isenção até 5 mil. Nossa, todas elas têm um fio condutor, né? Todas elas têm alguma coisa em comum, porque chegam em quem? No trabalhador do aplicativo, no trabalhador que ganha até 5 mil reais, em quem precisa de subsídio para luz e água, no corte do imposto federal de combustível com contrapartida, que pode diminuir o valor lá na bomba, depois inclusive de todas aquelas práticas abusivas que podem ali trazer um alívio para não impactar em cadeia a inflação, e o fim da taxa das brusinhas, que para mim, para começo de conversa, não tinha nem que ter colocado. Esses são os estímulos que estão sendo criticados no ano de 2026 como eleitoreiros e que trazem esse risco fiscal. Gente, é só você gastar com o trabalhador. Se você gastar milhões, bilhões com o rico, dando subsídio para a empresa que não precisa, se você fizer algo dessa natureza, ninguém vai falar nada. Mas se você fizer qualquer coisa que beneficie o trabalhador, isenção de imposto até 5 mil, vai ser visto como eleitoreiro, vai ser visto como risco fiscal, isso é um clássico. Mas vamos continuar aqui, porque eu não quero estourar o tempo do programa e quero falar de tudo hoje. Será que eu consigo? Mas vamos parar aqui. O que a matéria traz como uma dinâmica perversa aqui? Parece que ela só olha metade da história, porque ela conta a história assim para você. O fiscal é frouxo. Dado que o fiscal é frouxo e a gente tem risco fiscal, o governo precisa pagar mais prêmio pelo risco. Então ele não consegue baixar os juros. Na verdade, quem não consegue baixar os juros é o BC, mas quem é frouxo no fiscal é o governo federal. Aí os juros ficam altos. Os juros ficam altos e isso estrangula a economia. Aí o governo gasta mais para segurar a economia. E aí o fiscal piora e o BC não consegue baixar os juros. Essa é como a matéria conta. Mas como a gente também poderia ler, tá? Os juros estão altos aqui no Brasil. Então, empresas começam a ficar sufocadas, porque ele até coloca alguns casos de exemplo, Raizen, GPA, Oncoclínicas, enfim. Então, os juros estão altos e isso sufoca a economia. O governo tenta socorrer e gasta mais. E o mercado pede aperto, porque o governo gastou mais, e os juros sobem ou ficam mais altos. É um looping, mas para mim eles estão começando do lugar errado. Porque o que sufoca mesmo a economia são os juros altos. E os juros já estavam altos mesmo antes de qualquer gasto ali fiscal. Mas se você fala em gasto fiscal, ainda mais em ano eleitoral, isso vai ser visto como medida eleitoreira e como risco fiscal, sem dúvida, pelo mercado. Porque, na verdade, o que eles querem é que não gaste com o trabalhador, que não favoreça, ou que não tenha nenhuma medida que favoreça ali o bolso do trabalhador. Ou que traga ali gastos para a saúde, educação, enfim, benefício social, então nem se fala. Sempre que há benefício social, diretamente risco fiscal. Vamos colocar aqui o outro painel, porque tem mais um painelzinho para explicar para vocês, que aí entra numa questão até um pouco mais aprofundada, mas que eu acho importante colocar. Por quê? Eles escolheram os números que mais assustam as pessoas. Então a pessoa está lendo lá, ela pode até achar que faz sentido, aí chega nos números. E eles colocam a dívida bruta na matéria, para falar que o governo está se endividando e que a dívida está com uma trajetória exponencial, que a gente tem uma trajetória muito explosiva da dívida. E aí ele bota quem para falar disso? A dívida bruta, que inclui o quê? Os juros do Banco Central. Então, ele cobra ali, ele coloca uma dívida que inclui o serviço da dívida, todos os passivos do governo, inclusive impactado pela alta dos juros ou por juros mais altos. Quando, na verdade, o que a gente deveria olhar, que é o padrão inclusive internacional, é a dívida líquida, que está em 66,8. E aí ele traz a dívida bruta para já te deixar em alerta ali. Olha como nossa dívida está consumindo o PIB. E, além de tudo, ele fala de dívida e Selic alta como um número que é como se a gente estivesse pesando alguém com a roupa molhada. Então, você está considerando os juros para... Eu sempre falo que a porca correndo atrás do rabo. Você está considerando os juros para justificar os juros. E, além de tudo, ele fala o tempo todo ali em déficit nominal. Isso aqui é uma aspas da matéria. O déficit nominal brasileiro agora disputa com o da China.
o posto de maior do mundo segundo o monitor do FMI. Só que esse também não é a melhor forma de você olhar. Ele está misturando as bolas, ele está trazendo um dado que não é o que mede ali os gastos do governo, ele está trazendo dados que consideram os juros para justificar um risco e manter os juros mais altos, então não faz sentido nenhum. Mas na hora de criticar qualquer benefício que saia do governo, como por exemplo isenção até R$5.000, que beneficia milhares e milhões de brasileiros, aí é risco fiscal, vamos jogar qualquer argumento aqui, porque muita gente vai comprar, vai ler e vai aceitar, porque é mais difícil desconstruir do que colocar dados que muitas vezes as pessoas não entendem, para tentar criar essa imagem de risco fiscal e que agora isso deve voltar a aparecer com bastante frequência, até porque quando o mercado financeiro tenta, de alguma forma, defender a candidatura do Flávio Bolsonaro, é aí que eles pegam. O governo está sendo irresponsável no fiscal, está gastando muito, ainda mais em ano eleitoral, então tem que mudar isso, tem que trazer uma pessoa responsável, como se o Bolsonaro tivesse sido responsável com o fiscal, o que não foi, porque ele deu inclusive calote nos precatórios para tentar diminuir ali o déficit, e estão colocando o Flávio Bolsonaro como se fosse salvar alguma coisa, pensando que ele vai fazer a economia lá Milei. É justamente isso que eles estão esperando, que corta tudo, entrega um superávit ali, mas mata o paciente. Eu vou falar rapidinho do Itaú, porque é o nosso assunto importante do dia, é um assunto que pode pegar vocês, então eu vou falar desse assunto. Será que eu vou ter que ficar devendo a cesta de arromba para a semana que vem? Talvez, mas vamos lá. Itaú admite cobrança indevida em cartões e abre ressarcimento. Veja o que fazer, essa é a matéria do nosso site. Caso envolve valores descontados, mesmo sem autorização após pedido de cancelamento. E sabe o que é o mais interessante? Essa podia ser a cesta de arromba, mas não é. Sabe o que é o mais interessante dessa história toda? Eu vou só beber uma água aqui antes. O mais interessante é que eles admitem que eles erraram. Eles admitem que a cobrança foi indevida. Mas, porém, contudo, todavia, eles colocam um monte de entraves para que você não consiga o ressarcimento. Eles falam, erramos, mas eles colocam uma série de entraves que, inclusive, foram ali... Pode colocar aqui o documento enquanto eu bebo água, que foram colocados aqui, ó, recado feito com transparência. Conforme um acordo celebrado entre o Itaú e o Ministério Público de Minas Gerais, os consumidores que tenham identificado alguma cobrança indevida de seguros na fatura do Itaú ou dos seus parceiros comerciais, Luizacred, entre outros, no período entre 13/6/2011 a 18/12/2025, gente, são 14 anos cobrando taxa indevida das pessoas, poderão solicitar o ressarcimento dos valores. Aí você pensa, nossa, que bom, acabei de ver aqui, vi essa notícia e vi que no meu cartão tinha desconto de seguro, e agora? Será que você vai conseguir ressarcimento? Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Vamos lá. Vou tomar um shot de alga. Será que você vai conseguir? Então, para análise do ressarcimento, você tem que seguir os passos. Aí, tem os passos. Tem em mão o registro da cobrança da fatura. Aí você olha lá, pô, realmente, eu tenho. Só que você também precisa ter o comprovante que você fez reclamação nos canais oficiais. No SAC, no PROCON, no Ministério Público, no IDEC, na Defensoria Pública, no Reclame Aqui. Mas você não pode ter feito essa reclamação depois que isso veio à tona. Você tem que ter feito a reclamação entre 16/6/2011 e 18/12/2025. Se você fez dia 19/12/2025 ou se você fez ontem, não vai ter ressarcimento. Então, eles estão blindados aqui por uma cobrança que eles assumiram que foi indevida, que descontou o seguro, o prêmio não sei o que mais, o seguro do cartão XYZ, várias cobranças pequenininhas, que em pequenininho, né, de gag em gag, a galinha fica gag de la gag, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha encheu o papo. Foi isso, porque eles descontavam R$5 aqui, R$2 ali, eram cobranças que às vezes passavam despercebidas pelas pessoas, indevidas. E agora você não consegue ressarcimento porque você tinha que ter falado antes, agora que foi notificado, agora que todo mundo sabe, não pode mais. Encaminhar as evidências e os dados bancários até 2028 para evidências contratação seguros@itaú-unibanco. Então, se você fez a reclamação e se enquadra nesses quesitos, talvez você consiga
cumprir o requisito e pedir seu ressarcimento. Se você só viu agora, o Itaú está falando, sinto muito, não vai rolar. Análise eventual de valores somente vão ocorrer após conferência dos documentos e tal. Então, eles assumiram que erraram, mas eles não querem ressarcir porque eles fizeram uma forma totalmente restritiva para ressarcir. Não vão ressarcir o erro que eles cometeram de forma indevida de todo mundo que teve o desconto. Além de você ter que pedir, você tem que provar e tem que já ter reclamado, porque se você não reclamou, poxa, azar o seu. É isso que está sendo falado, pelo menos nesse documento. Espero que o Itaú mude de postura, porque, ou sei lá, né, faça um vídeo de branco pedindo desculpa, falando que errou, foi moleque, e ressarça as pessoas. Mas até agora, eles colocaram essas imposições, o que vai diminuir muitos ressarcimentos, mesmo sendo uma cobrança indevida. Já que eu fiquei devendo a cesta de arromba, fica essa de cesta de arromba, porque não deixa de ser de arromba. Na semana que vem, eu trago a cesta de arromba, porque ela é de arromba de verdade. Agora eu quero convidar vocês, inclusive se vocês não querem cair em muitas ciladas de banco, tem 50 a mais, está ali preocupado em construir patrimônio, mas tem medo justamente de cair em cilada, porque banco às vezes coloca um monte de casca de banana para a gente escorregar, entra em eclmercado.com.br ou aponta a sua câmera aqui para o QR Code no cantinho da tela para assistir a nossa aula no domingo, dia 31 de maio, às 8 horas. É justamente uma aula para quem quer construir o patrimônio depois dos 50, mas tem medo, mas tem receio, não conhece. Então a gente vai explicar tintim por tintim de tudo que você precisa saber para começar essa jornada que nunca é tarde. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, mas antes vou contar para vocês qual foi o resultado da nossa enquete. Então, gente, coloquem aí o resultado para mim. Você já teve o seguro ou o serviço cobrado? 46% já teve problema e não só teve problema, mas ainda teve dificuldade em resolver. 36% ainda bem nunca teve azar e os 16% não acompanham e não sei dizer, fiquem atentos na fatura, hein? Porque pode vir não só cobranças indevidas, mas existe uma série de coisas, clonagem de cartão e tal. Acompanhem a fatura de vocês, inclusive porque se tiver lá um seguro mais prêmio, não sei o que das quantas, você já sabe, fica ligado e já reclama, porque pode ser que seja tarde demais para o Itaú te ressarcir depois. Então agora, recados dados, vizinhos de cima, vou entregar para vocês. Agora vocês estão nas mãos de William Deluca e Guga Noblar e eu volto amanhã. Amanhã não, pelo amor de Deus, eu volto no domingo. Para quem estiver ligado, domingo eu estou aqui. Mas para quem vai assistir Mercado e Investimentos, segunda-feira estou de volta. Um beijão e até lá. Olá, eu sei que você já desconfiou, né? O sistema financeiro, olha, foi desenhado para você acreditar que nunca é a hora certa de investir. Quando você é jovem, fazem você acreditar que o dinheiro não é suficiente. Quando você fica mais velho, todos dizem que o tempo já passou. Eduardo Moreira vai revelar como é que essa ilusão funciona e o mais importante, como você pode sair dela e finalmente começar a construir o seu patrimônio com sabedoria e segurança. Isso mesmo que você tenha mais de 50 anos. Participe da aula gratuita Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Aula exclusiva que vai acontecer domingo, dia 31 de maio, a partir das 8 da noite. É de graça. Até lá.